eu não mexo. Eu não Tu mexo. não recebeu o convite, então? Não, é porque eu não uso. Eu tenho ele só para mim assistir algumas aulas lá, Ah, de uma semana lá da psicologia que tem, que daí eles postam só lá. Mas eu nem tenho o aplicativo. tá bom, então. Então só a Joyce e a Fernanda são minhas amigas no Facebook. E eu não tenho Instagram. Faz o Ah, Instagram, eu já tenho professor. Instagram. Faz um Instagram. É Eu fácil. tenho. É fácil. Eu tenho medo de ficar capturado nesses ideais da imagem perfeita e ficar muito frustrado com a minha imagem real. Porque dizem que é uma coisa meio. É só fazer terapia que isso não acontece, professor. Pessoal, aula de hoje: métodos e técnicas de investigação do inconsciente. Então, como eu dizia, não vamos ficar no recalcamento, vamos adiante para não perder tempo. Começamos essa aula falando que a ideia de inconsciente, ela é uma ideia anterior ao advento da psicanálise, anterior à teorização do Freud, a ideia de que existem afetos, desejos que estão fora do domínio da razão, impulsos primitivos, desejos irracionais que o homem abriga em si, mas que desconhece. Isso existe há muito tempo na filosofia. A gente pode encontrar isso mais claramente na filosofia do Schopenhauer e da filosofia do Nietzsche. Também a gente vai encontrar essa ideia de inconsciente. Então essa ideia ela é muito antiga, né? Não é novidade. A novidade que a psicanálise propõe sobre o que é o inconsciente, ela está mais no sentido de que o inconsciente, em primeiro lugar, influencia o estado de saúde das pessoas, a escolha e os projetos que as pessoas levam nas suas vidas. O inconsciente determina o modo de sofrer, o modo de buscar a felicidade, a realização. Então, a ideia de inconsciente, antigamente, ela era usada de forma adjetivada. Quer dizer, o inconsciente seria um adjetivo, seria uma característica de um pensamento, de um afeto fora da consciência. A novidade instaurada pela psicanálise é que o Freud vai tomar o inconsciente a partir do método científico de investigação. E aí ele vai desenvolver uma teoria sobre a estrutura do inconsciente, sobre as leis que regem os processos inconscientes. Isso é totalmente inovador. Sobre isso ninguém tinha falado antes, né? Então, ele não vai tomar o inconsciente como um adjetivo, como característica, mas como um sistema organizado por estruturas, por leis que podem ser mapeadas, que podem ser compreendidas pela observação científica, tá? Por isso que a gente vai entender a psicanálise como a ciência do inconsciente. Freud apresentou uma visão do inconsciente como estrutura organizada dentro de leis e regras de funcionamento. Ele mapeou as leis e as regras de funcionamento. Ele foi entender que o inconsciente se organiza a partir de uma lógica que opera sobre o sujeito fora dos domínios da razão e da consciência. Então, Freud desalojou a consciência como sede do pensamento, porque vocês lembram que antes de Freud, os pensadores achavam que o pensar coincidia com o eu, e Freud vai mostrar que não, que é o contrário, né? Que o pensar, que não é a gente que pensa com a linguagem, mas é a linguagem que pensa sobre a gente. Né? É a linguagem que pensa a gente, não a gente que pensa com a linguagem. Então ele faz uma virada importante, né, nessa ciência da mente, né? E vai dizer que o pensar e o existir não coincidem. Isso vocês já lembram da primeira aula.
Lembra que a gente estudou lá o Descartes, né? Eu penso, logo existo. O Freud vai mostrar que é o contrário, né? Depois, com a ajuda do Lacan, vai ficar mais fácil, porque o Lacan vai dizer assim, lá aonde penso ser, não sou, sou aonde não penso ser, ou sou aonde não penso e aonde penso não sou. Quer dizer, aonde eu penso ser, eu não sou. E lá, aonde eu sou, eu não penso ser, tá? Então isso é interessante da gente pensar para entender os nossos pacientes também. A gente é pensado pela linguagem, tá? Tem algo que pensa sobre nós que a gente não sabe. Então, ser e pensar estão desatrelados. Daí se pode depreender que o sujeito que interessa a psicanálise, então em psicanálise, quando se fala de sujeito, a gente não está falando de indivíduo, de pessoa, a gente não está falando do eu, Bernardo, Clenessi, Vitor, a gente está falando do sujeito do inconsciente, tá? Que é diferente. O sujeito do inconsciente é esse sujeito, né, que faz parte, que integra essa rede de pensamentos inconscientes. Esse é o sujeito da psicanálise. Então, não é o sujeito do pensamento racional que trabalha a psicologia. Então, ali está uma das diferenças entre psicologia e psicanálise. A psicologia trabalha com a consciência, com o pensamento, com a razão, com a memória, com os afetos, né? A psicanálise trabalha com o sujeito. Então, não é o sujeito, o indivíduo que pensa em si, que reflete sobre si. Esse é o sujeito da psicologia. O sujeito da psicanálise é o sujeito do inconsciente. Então, como é que essas ideias foram tomando corpo, né, alunos, estudantes? Vocês lembram que, buscando a origem dos sintomas das histéricas, o Freud vai se dar conta que existiam registros psíquicos que tinham perdido a sua ligação com a consciência, né? Então, ele vai dizer, ainda nos primórdios da psicanálise, que o núcleo das formações sintomáticas continham registros, marcas mnêmicas, marcas de vivências psíquicas que tinham perdido a capacidade de fazer ligação com outras marcas, né? Mais ou menos o que a gente estudou sobre o recalcamento, né? Um registro psíquico, ele é expulso da consciência e perde a capacidade de se integrar no discurso consciente, né? Então, isso que é uma das formas de pensar o recalcamento que a gente viu na aula passada. E fica lá no inconsciente como um corpo estranho. Um corpo estranho porque perdeu a capacidade de se associar ao campo do discurso consciente. Então, essas experiências traumáticas que ele começou a escutar, ele vai dizer, bom, essas experiências estão numa outra esfera psíquica que ele chamou de inconsciente. Então, ele começa a criar a ideia de que inconsciente é um lugar que abriga, né, um lugar que estão esses registros que ficam funcionando sem a gente ter consciência. Passou a ser visto como um lugar do aparelho psíquico. E aí foi que ele se dava conta de que essas experiências eram sempre cunhadas, forjadas por elementos da sexualidade, dos afetos, da libido, né? Melhor falando, que a gente já estudou. E aí ele vai dizer que esses elementos recalcados começam a se organizar no inconsciente conforme leis e sistemas e começam a formar cadeias de pensamento sem o sujeito saber. Então vocês lembram que que terça-feira a gente falou do recalcamento e a gente falou que aquele núcleo traumático começava a organizar, vocês lembram, né? Cadeias, começavam a organizar capilarizações de representações associadas, né? Então essas são as cadeias de pensamento inconscientes também. Essas experiências traumáticas podiam ser muito antigas, podiam estar situadas na infância mais primitiva do paciente, mas continuavam carregadas de afeto como se fossem vividas ontem, hoje, recentemente, né? E daí, Freud vai postular uma das primeiras características do sistema inconsciente, pessoal.
ele vai dizer que as representações inconscientes, essas marcas, são indestrutíveis. Uma vez que a psique registrou, isso não se desmancha mais, não se apaga mais, tá? E ele vai dizer também que essas marcas que ficam inconscientizadas não seguem a lógica racional da gente, né? Mas seguem uma outra lógica, que é a lógica regida pelas leis do inconsciente. Ele utiliza uma metáfora para a gente entender um pouco isso, que é o bloco mágico. Não sei se vocês conheceram esse brinquedo, é um brinquedo um pouco antigo. Hoje a gente tem outros brinquedos, né? Mas o bloco mágico era um brinquedo na época do Freud, que existia uma prancha tipo de argila, e em cima um papel de seda, tipo, né, que a criança pegava uma vareta, um palito, e riscava em cima dessa prancha, né, porque afundava lá a argila, e aparecia, né, o desenho, aparecia as palavras, e no que se levantava essa folha, apagava. Aí a folha servia de novo para escrever. Tipo aquele traço mágico que a gente tem há um tempo atrás, né? Então, o que ele usa do bloco mágico? Ele usa a ideia de que a consciência seria essa folha superior, onde a gente inscreve os registros, as marcas, mas que, quando a gente levanta, ela fica disponível novamente. E embaixo, nessa argila, nessa superfície de terra, as marcas vão ficar para sempre gravadas. Então, a metáfora é essa, né? Que lá na estrutura de memória inconsciente, tudo que se marca não se apaga mais, mas a consciência consegue refazer, né, essa superfície de escrita a todo momento. É um bloco mágico. E aí ele vai dizer assim, bom, o inconsciente, ele é formado por marcas indeléveis, não se apaga, o que a gente vive não se apaga mais, né? E o inconsciente também é atemporal ou intemporal. Isso é interessante para a gente entender o seguinte, né? Que no inconsciente não existe temporalidade, não existe cronologia, porque a ideia do tempo é uma ideia sustentada pelo ego, pela consciência. No inconsciente, vivências registradas há 30 anos atrás coexistem lado a lado com vivências experimentadas há 1 hora atrás. E com a mesma carga libidinal, muitas vezes. Por isso, né, que as pessoas, quando fazem sintomas, quando elas têm crises, elas frequentemente relatam para nós que elas estão tendo a mesma sensação que tinha quando viveu aquilo na primeira infância. O mesmo medo, a mesma dor de estômago, o mesmo pavor, o mesmo prazer, né? Porque aquilo não foi desgastado pelo tempo, já que o sistema inconsciente não tem a marcação do tempo. Tá? Então, essa é a segunda característica do sistema inconsciente. Ao investigar esses elementos recalcados, Freud foi entendendo que o recalcamento não operava sobre o elemento em si, mas sobre os fios lógicos que mantinham a ideia ligada entre si. Então, a semana passada, a gente viu que o recalcamento opera sobre uma representação, lembram? Hoje, a gente vê uma outra face da proposta freudiana, de que o recalcamento opera sobre as cadeias lógicas que unem uma representação à outra. Então, o recalcamento é como se cortasse, né? Cortasse os fios de determinado elemento pertencente a uma rede simbólica, e esse elemento ficaria perdido, ou sitiado, né? Assim, eram as articulações lógicas de um evento com a série de outros eventos que eram afetadas. Então, o recalque opera nas ligações lógicas. Esses fios que eram perdidos na memória consciente ficavam inconscientizados.
Então, o que quer dizer, né, que uma memória traumática pode ficar inconsciente? Por quê? O recalcamento ele vai operar sobre, vamos imaginar que eu sofro um assalto, né, muito traumático, e esse assalto faz conexões com a rede simbólica, com a rede de linguagem. O recalcamento, ele operaria um corte nessas ligações, e a representação traumática ficaria fora da possibilidade do sujeito se conscientizar daquilo. Tá? Então, essa é uma outra ideia do recalcamento. Bem, dada essa introdução, vamos entender agora as características do sistema inconsciente. Isso é bem importante, isso vocês encontram no texto O Inconsciente, do volume 14 das obras do Freud. É um volume onde estão os principais textos metapsicológicos que a gente tem estudado, né? As pulsões, o recalcamento, o inconsciente, o narcisismo. Então, se vocês quiserem comprar um livro avulso da obra, comprem esse aqui. Ele tem os principais textos metapsicológicos, volume 14. Então, nesse volume, quer dizer, nesse texto, o Freud vai dizer o quê? Em primeiro lugar, ele vai dizer que o inconsciente, o que está no inconsciente, pessoal, são representações. Falando de forma mais rigorosa conceitualmente, são representantes da representação. Mas a gente não vai entrar nisso agora porque isso é muito complexo, tá? Então, por hoje vamos pensar que o que está no inconsciente são representações. Então, o inconsciente é composto por representação, coisa. Representação, coisa. E no pré-consciente e no consciente são representação, palavra. Né? Então, que representações são no inconsciente? Representações de coisa. E só chega ao pré-consciente e ao consciente quando adquire representação de palavra. Quer dizer que essas representações do inconsciente, elas são pré-verbais, pessoal. Então, é uma imagem, é uma sensação, é um cheiro, é um toque, é uma impressão. São representações antes de chegar ao registro da palavra, tá? Por isso que quando a gente sonha, a gente tem representações coisa, imagens, né? A gente não tem representação palavra no sonho. Então, essa coisa é como a coisa foi registrada antes da representação da palavra da coisa. Quer dizer, se alguma coisa acontece em mim, né, antes desse acontecimento chegar à minha consciência, ele passa por um processo perceptivo, pré-verbal, e depois eu nomeio. E essas marcas anteriores à palavra é o inconsciente. Olha que interessante isso, né? Antes da experiência chegar no polo consciência, ela passa por várias marcações que vai formar o inconsciente. Assim, imagem, som, contorno, é a imagem mental do objeto. É o registro mental de uma experiência. Então vamos pensar no pente invertido. Freud vai dizer aqui, ó, nós temos o polo perceptivo e aqui nós temos o polo da ação. Vamos pensar a consciência, né? A gente tem uma experiência aqui. A gente tem uma experiência perceptiva aqui, no polo perceptivo, né? Essa experiência faz 1, 2, 3, 4, 5 marcas que ainda não chegaram ao verbal, chegam ao pré-verbal e chegam à consciência. Então, essas marcas anteriores à nomeação da coisa forma o inconsciente. Outra ideia do funcionamento inconsciente
é que no inconsciente não existe contradição. Quer dizer que no inconsciente, pensamentos, desejos, ideias contraditórias podem coexistir sem nenhum conflito, pessoal. No inconsciente, ideias que dentro da lógica racional não seria possível, no inconsciente sim, tá? Então a gente pode abrigar no inconsciente representações que não se conciliam. Outro problema que Freud não é problema, é uma característica que ele vai encontrar no inconsciente é que não existe negação no sistema inconsciente. Não existe não. Tudo é positivação. Tudo é apresentação. Olha que interessante, né? No inconsciente não existe negação, não existe o não, tá? Porque o não também é uma aquisição do eu, da consciência, do ego. Só vai existir não na fronteira com o pré-consciente, tá? No inconsciente só existe o quê? Representações mais ou menos investidas pela libido. Então vocês imaginem o inconsciente como uma rede, como um tecido, como uma teia, né? Cada nozinho da teia é uma representação, e essas representações podem ser mais ou menos investidas pela libido. Até ali tudo bem, né? O Vitor fez uma pergunta, deixa eu ler aqui. Vitor, elas podem ser nomeadas ou são 100% abstratas? Elas podem ser nomeadas. Isso aí que a gente conversou semana passada, né? Do trabalho do analista, do trabalho da análise, em nomear essas representações, recolocando elas no tecido discursivo. Muito bem? Então, o funcionamento próprio do inconsciente a gente chama de processo primário. Processo primário. O processo primário é caracterizado por dois mecanismos básicos, chamado de condensação e deslocamento. Então, quando a gente fala das leis do inconsciente, a gente fala de processo primário, que compreende condensação e deslocamento, ou depois, conforme a proposta lacaniana, metáfora e metonímia. Vamos ver o que é condensação e deslocamento. Deslocamento, pessoal, é essa dinâmica de que uma representação se concatena, se vincula, se associa a outra representação e assim vai formando uma contiguidade. Isso é deslocamento, né? A associação livre que a gente falava é um deslocamento. Tipo, eu peço assim, Vitor, me fala o que te vem na cabeça com a palavra óculos. E aí o Vitor começa, óculos, meio que aquele jogo junguiano, né, de associação de palavra, né? Ele começa a associar óculos, isso, Vitor, óculos, visão, lente, bullying, 4 olhos, cegueira, deficiência, né? Fiz uma associação bastante negativa, persona, névoa, beleza, né? Então isso é deslocamento. Ele começa a deslocar uma representação para outra e vai formando uma cadeia associativa. Então quer dizer o quê? Quer dizer que no inconsciente isso fica funcionando o tempo inteiro, sem a gente saber. Ou metonímia, que é a mesma coisa, né? É uma parte pelo todo. Metonímia é quando uma coisa é representada por uma parte que representa outra coisa e outra coisa e outra coisa. Então, quando a gente fala em metonímia, a gente fala em deslocamento, a gente está falando dessa condição do inconsciente de associar palavras, associar ideias, associar pensamento. E a metáfora, ou a condensação, é
é a característica que uma representação tem, que um significante tem, de condensar em si múltiplas significações. Significa eu pensar que o óculos do Vitor pode condensar múltiplas significações. Pode representar a paixão dele pelo Jung, pode representar uma deficiência visual que o vô dele teve, pode representar um charme que ele gostaria de ter porque ele gosta do super-homem, pode representar o amor da mãe quando a mãe comprou o óculos lá na Ótica City. Então, o óculos condensa uma série de significações. Por isso que quando a gente sonha com um elemento, né, esse elemento pode representar várias questões da nossa vida. Então, a gente pede para o paciente falar que sentidos ele consegue dar para aquela estrela e ele vai trazer todas as significações que aquela estrela condensa naquela cena. Tá bom? Então, são dois mecanismos do inconsciente. Deslocamento, né? Isso me leva àquilo, me leva àquilo, me leva àquilo, e condensação. Isso carrega todos esses significados. E isso que eu chamo de processo primário é um tipo de lógica de representações onde a energia psíquica escoa livremente. Então, o processo primário tem relação com o princípio do prazer, tem relação com o escoamento livre da energia, tá? Então, isso é os princípios do inconsciente, né? A busca por satisfação das pulsões, a busca imediata pela satisfação das pulsões, o prazer imediato, o curto-circuito, né, ou o circuito mais curto, é o circuito mais curto de obtenção de prazer. Então, o inconsciente quer prazer, quer se aliviar, ele quer a parte mais rápida, mais fácil, né? Isso é o processo primário. Já o contrário do processo primário é o processo secundário, que tem a ver com a consciência, tem a ver com o ego. Então, o processo secundário vai falar de uma energia mais ligada, vai falar de representações palavra, não representação coisa, processo secundário, vai falar de pensamentos lógicos, de razão, e também regido pelo que a gente chama princípio de realidade. O princípio de realidade é o contrário do princípio do prazer, né? O princípio de realidade diz da capacidade de esperar, de postergar a satisfação, da capacidade de ter tolerância, a frustração, é o trabalho do ego com as demandas da vida, com a preservação do eu, do indivíduo, né? Então a gente vai entender que, fazendo um resumo, né, para vocês, que vocês têm no material, que existe o sistema inconsciente regido pelo processo primário, onde a energia é livre e o que comanda é o princípio do prazer. E existe o sistema pré-consciente e consciente, onde reina o processo secundário, onde a energia é mais ligada e o que comanda é o princípio de realidade. Né? Fica claro para todos nós, se vocês conseguem imaginar isso operando na vida diária de vocês. Né? Por exemplo, né, eu estou aqui com muita vontade de fazer xixi, mas eu tenho um compromisso de ficar até tal hora. Né? Então eu vou me utilizar do princípio de realidade, de que eu tenho que aguentar um pouco para manter a minha aula, e depois eu vou lá e satisfaço a minha necessidade. Se eu sou regido pelo princípio do prazer, eu vou largar vocês aqui, vou lá fazer xixi e ainda vou conversar um pouco com a Marinês. Né? Aí eu estou regido pelo processo primário, onde só estou buscando prazer e querendo satisfazer as minhas pulsões.
Ficou claro, né? Claro para todo mundo. No inconsciente prevalece a realidade interna. O inconsciente não quer saber da realidade externa, né? O que comanda o inconsciente, então, são as fantasias, são os delírios, são as alienações, os devaneios, as crenças, a onipotência, a completude, né? Mas a realidade exige adaptações, então a gente vai mandando isso lá para o inconsciente, né? Então, no inconsciente, o que manda é a realidade interna, e na consciência, o que impera, o que manda é a realidade externa. Tá bem? Então, por mais racional, por mais lúcido, por mais sóbrio que a gente seja, o nosso inconsciente é povoado por fantasias, por ilusões, é povoado pelas ideias mais míticas que a gente possa imaginar. Tá? Como Freud dizia, que a gente pode comparar o conteúdo inconsciente da mente de um ser humano como a presença de uma população aborígene da mente. Né? Então, a mente seria, digamos, uma cidade civilizada, mas existe uma população ali aborígene, né, que resistiu ao processo civilizatório e que fica lá ainda se utilizando da lógica mais primitiva, mais arcaica da condição humana. Então, dá para a gente ter uma ideia, né, que todos nós abrigamos dentro de nós uma população aborígene. Cada um tem dentro de nós um funcionamento regido pelo instintual, pelo primitivo, pelo arcaico. A gente pode, a partir de agora, queria antes ver se vocês têm dúvidas para a gente dar um pulo para a próxima etapa. Vamos lá, Fernanda, Joyce, Brenda, Cleneci, Vitor, estão me acompanhando bem? Ficou dúvidas? Pensaram em alguma questão? Podem me ajudar? Professor, o inconsciente, na minha cabeça, eu tento ligar ele com a parte mais louquinha, assim, né? Para ele, tu imagina várias coisas que na realidade não seria possível, né? E o nosso inconsciente tem essa gradezinha, né? Esse filtro que passa o que é real e o que não é real fica ali, né? Sim. Eu faço essa ligação, não sei se estaria Não, certo, estaria, né? né? Porque o inconsciente, ele é formado, ele é forjado por pensamentos, desejos, representações que não passaram, digamos assim, pelo crivo, né, da consciência. Então lá tudo é possível, né? Não há negação, não há contradição, não há obstáculo, não há a passagem do tempo. Então é o lugar onde a gente abriga as nossas loucuras, os nossos devaneios, né? E tudo que a gente passa, né, que a gente visualiza, pode ir para o inconsciente, mas não quer dizer que seja perdido. Nunca vai ter uma coisa que a gente passou e que vai ser esquecida para sempre. Não, nunca se apaga. A não ser que a gente tenha um dano neurológico, né? Porque Por isso que às vezes acontece alguma coisa e que a gente lembra de muitos anos atrás. Isso, porque tem a mesma potência, tem a mesma marca e coexiste com coisas de ontem, de anteontem. Agora, já que a gente tocou nesse assunto, né, eu acho importante a gente entender que o inconsciente não está, né, pessoal, no cérebro. O inconsciente não tem realidade, localização cerebral, né? O inconsciente diz
de uma estrutura discursiva, certo? Acho que é importante, né? A gente não localiza o inconsciente no cérebro. Ele é puramente simbólico. Ele é um fenômeno de linguagem, tá? Então, não adianta abrir o cérebro e achar que a gente vai encontrar lá o recalcamento, as representações coisa, não tem nada a ver. Agora, é claro, né, que se a gente sofre uma lesão cerebral, digamos assim, que tem a função de abrigar a linguagem, de abrigar a cognição, é claro que vai interferir, né? Mas lembrem que a gente precisa sempre fazer uma analogia, eu acho interessante fazer a analogia de um instrumento musical com a música, de um piano com uma peça de piano, de um violão com uma música executada pelo violão, né? A gente não pode misturar as coisas, tá? Então, quando a gente fala em psique, quando a gente fala em aparelho psíquico, a gente fala em inconsciente, a gente está falando de uma estrutura musical, e não das cordas do violão, da madeira do violão, da tecla do piano. São coisas bem diferentes. Então, a gente vai avançar um pouco esse assunto. Eu acho que é a diferença que a gente pode fazer do psicólogo para o neurologista, para o psiquiatra, né? É mais ou menos, né? O neurologista, psiquiatra, ele é o luthier. O que é o luthier? É o cara que fabrica, que arruma o violão. É o luthier, né? É o cara que entende das cordas, da madeira. O psicólogo é o cara que entende da teoria musical. Então, essas coisas são bem diferentes. Agora, Seminário 11, Cleneci, ó, você quer comprar mais um livro do... É Alma, né, Vitor? Quer comprar mais um livro do Lacan, Cleneci? O Seminário 11 é o seminário que se chama Os 4 Conceitos Fundamentais da Psicanálise, que ele vai pegar essa ideia inicial do Freud, desse funcionamento inconsciente, e vai trabalhar, vai avançar esse assunto. Ô, Vitor, o que tu não achou tão literal? Eu digo, a analogia da psicologia ser o estudo da alma, assim, eu não pensei que fosse literalmente isso, assim. Eu não tinha feito essa ligação. Mas é mesmo, né? Eu uso essas metáforas da música porque eu fui músico e é o que eu consigo construir na minha mente para entender a diferença, né? Então, se estraga uma corda do meu violão, isso vai alterar a música, né? A pessoa que entende de música não tem que entender de violão. E a pessoa que entende de violão não tem que entender de música. Tem uma relação mínima. Né? Então, lembrem, né, que o nosso objeto de estudo é a psique. Não é a madeira, a corda do violão. É a psique, é a música. Né? Para a gente não ficar entrando em assuntos que não são nossos, né? Então, pessoal, o que o Lacan vai trazer a mais para nós? Ele vai trazer o seguinte. Ele vai trazer a ideia, lendo Freud, de que o inconsciente, e isso é um axioma, isso é um aforismo central, de que o inconsciente é estruturado como uma linguagem. Isso é central na psicanálise hoje, né? Estruturado como uma linguagem. Que se organiza dentro das leis da linguagem, que é isso que eu expliquei para vocês. Metáfora e metonímia. Então, quais são as leis que regem o inconsciente? Metáfora e metonímia. Ele utiliza o quê? Da linguística para falar do inconsciente. Ou, né, ele vai dizer também que esses elementos do inconsciente devem se chamar significantes, e não representante da representação, mas significante. Então, quando vocês escutam, a partir de hoje, falar de significantes, vocês estão escutando esses componentes psíquicos que estão no inconsciente. Então, o que está no inconsciente? Significantes. O que sofre recalcamento? O significante. Que associação são essas? Associação de significantes. Agora, o que é significante?
Aí a gente vai recorrer aos estudos de Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure é um linguista, ele é o pai da linguística, é o cara que fundou a linguística, escreveu um livro chamado Curso de Linguística Geral, e é daí que a gente vai retirar esses conceitos, para entender o que é, então, esse funcionamento psíquico inconsciente. O que Saussure nos diz? Né? Saussure nos diz que a linguagem é formada de signos. E o que é um signo? Um signo é isso aqui, prestem atenção. É um significado sobre um significante. Quer dizer o quê? Existe esse significado. O que é isso aqui, né? O que é, Clenice? É uma árvore, né? Então, é o significado sobre a palavra, sobre o significante. Então, isso aqui é um signo. É um pensamento, uma ideia, uma imagem, um conceito associado a uma palavra, tá? A palavra é o significante, a árvore é o significado. Utilizando agora os óculos do Vitor, né? Nós temos os óculos do Vitor aqui, tipo o óculos do John Lennon, assim, e a palavra óculos. Isso é um signo. É a relação entre um significado e um significante. A palavra que o denomina, tá? Isso é Saussure. Lacan vai inverter. Lacan vai dizer que em cima da barra está o significante e embaixo está o significado. Ele diz isso por quê? Porque o que manda, o que determina, o que se movimenta no inconsciente são significantes e não significados. Quer dizer o quê? Quer dizer que essa relação entre significante e significado é uma relação arbitrária. Arbitrária no sentido de que isso desliza, de que não existe uma correspondência unívoca entre significante e significado. Compreendem? Não existe uma relação fixada, costurada entre significante e significado. Quer dizer que um significante pode ter múltiplos significados. Quer dizer que um significante pode deslizar sobre uma cadeia de outros significados, de forma que uma palavra pode representar coisas muito distintas da sua significação original. Tá? E é aqui que a gente vai entrar na crítica a Jung. Tá, pessoal? É aqui que Jung sofre uma crítica, porque Jung propõe de que existem signos. Jung trabalha com o simbolismo, né? Então ele trabalha com a ideia de que existem signos, estanques. No inconsciente não existem signos, existem significantes. Então aqui muda a questão clínica, porque, por exemplo, se tu está fazendo terapia com um junguiano, e tu contar um sonho que tu teve, e tu contar um ato falho, onde tu fale sobre determinado significante, um junguiano vai entender aquilo de forma sígnica. Entendem? Quer dizer, se o Vitor conta para o terapeuta dele que ele sonhou com... Vitor, dá um símbolo junguiano. Um que eu vejo bastante ser citado nos livros, fadas, por exemplo. Então, se o Vitor conta para o terapeuta que ele sonhou com uma fada, né? Uma varinha aqui, plim, né? Sonhou com uma fada, o terapeuta vai escutar essa fada já atrelando ela a um significado. Sim.
como se houvesse um significado universal, como se houvesse uma significação pré-estabelecida. Na psicanálise, isso não é considerado, porque isso diz de um imaginário do terapeuta. Quer dizer o quê? Que para a psicanálise, o significante do paciente, ele é único do paciente. Então, se eu digo para o meu analista, sonhei com uma fada, o meu analista não vai atribuir significado, porque os significados da fada estão no meu inconsciente, em mais nenhum lugar. Por isso também que não existe inconsciente coletivo. O inconsciente é sempre singular. Tá? Então, fada para mim, o significante fada para mim, pode ser a música fada, fada querida, pode ser a música. Significante fada pode ser a morte da minha filha. O significante fada pode ser um amor perdido. E não tem nada a ver com o símbolo junguiano. Tá? Por isso que a psicanálise rompe, por isso que Freud se afasta de Jung. Por isso que não existe... Por isso que quando a gente faz uma escuta ou uma intervenção de símbolo ou de signo, a gente chama isso de psicanálise selvagem, interpretação selvagem. Por isso que não existe livro dos sonhos, essa coisa de livro dos sonhos não existe, isso é imaginário. Por quê? Porque cada representação só tem significado se aquele paciente tecer no seu discurso as significações possíveis. Por isso que a gente jamais pode interpretar a fala de um paciente se ele não colocar em cima as suas associações. Sim, Vitor? Eu ia, como é que eu posso dizer, dar uma definição, pelo que eu vi nos livros, sobre a própria imagem da fada, por exemplo, em que em muitas culturas ela é representada como uma figura mágica, né, mas ao mesmo tempo uma figura enganadora. Então, eu trouxe esse exemplo em específico porque é um exemplo muito usado, né? Mas eu percebi pelas definições que tu atrelou a ela que não tem muita relação com o que ela representaria na definição do consciente coletivo, assim, no caso. Se a Clenessi sonhar com uma melancia, ela vai me dizer assim, Bernardo, o que tem a ver sonhar com melancia? Como se existisse um símbolo, uma significação. Sim. E aí, o Vitor sonha com melancia, vocês vão construir uma significação totalmente diferente, né? Para a melancia. Porque a melancia para o Vitor e a melancia para a Clenessi remetem a questões diferentes. Por isso que Lacan vai dizer o quê? Que o significante é aquilo que representa um sujeito para outro significante. Aqui, aqui nós temos... Só que o ponto que eu queria... só o ponto que eu queria trazer, assim, agora que eu... acho que seria uma pequena correção, assim, sobre o tópico. É que o Jung, ele defende que existe tanto o inconsciente individual quanto o inconsciente coletivo. Sim, ele tem... Por isso, por exemplo, uma das definições que ele usa é que o ser humano se projeta muito nas religiões. Muitas figuras religiosas apresentam certas similaridades. Não só figuras religiosas, como figuras folclóricas e tudo mais. Sim. Um exemplo que a gente tem é que tem uma criatura folclórica no México, que ela é uma menina de cabelos vermelhos, como fogo, e ela geralmente engana caçadores para ir ela leva essas pessoas até a caverna dela. Um detalhe sobre ela tem o pé virado para trás. Igual o Curupira brasileiro, que não tem nenhuma relação. Então essa que seria, a prova do inconsciente coletivo. Sim, ele diz que existe, né, um inconsciente individual, que a gente carrega das nossas experiências, e existe um mais arcaico, que é o inconsciente da história humana, né? Das marcas, que é super abstrato, assim, é bem aberto. Profundo. Então, isso é uma diferença. E tanto que quando que tu falou no falo, foi essa coisa que me veio na mente, assim, primeiramente, assim.
Então, essa Tipo, é uma quando tu diferença. comentou de que seria uma energia acima dos pais, por exemplo. Aí isso me deu essa imagem do inconsciente coletivo. Então, essa é uma diferença das teorias, né? Sim. Por isso que Lacan define o sujeito do inconsciente como esse espaço entre um significante e outro. Não sei se vocês conseguem captar essa ideia de que o que é um significante é aquilo que representa um sujeito para outro significante. Quer dizer o quê? Quer dizer que quando a Clemency fala de melancia, a Clemency, enquanto sujeito, vai existir como justamente esse espaço que articula um significante ao outro. Então, o que é o sujeito Clemency? O sujeito Clemency não tem substância. Ele é o espaço oco aonde se articulam a cadeia significante dela. Por isso que o sujeito do inconsciente tem a estrutura de um vazio, né, que eu falava para vocês. Tem um livro muito baratinho e muito bom no Mercado Livre, na estante virtual, está R$10. É um livro de um psicanalista de São Paulo que se chama O Litoral da Aporia. E ele vai mostrar a teoria do sujeito bem assim como a gente está vendo, né? Isso está no livro de Lacan, mas tem comentadores que ajudam a entender. Então, quando a gente fala em psicanálise, o que é o significante? A gente diz que é o sujeito, que o significante é aquilo que representa um sujeito para outro significante. E quando a gente pergunta o que é o sujeito, é aquilo que é representado de um significante para outro significante. Quer dizer o quê, né, pessoal? Diferenciando das outras formas de entender a linguagem. Eu só sei o que significa determinado significante se o paciente colocar ele no discurso. E o sujeito do inconsciente só existe na articulação de um discurso. Fora disso, não existe sujeito, tá? Então, o que governa o inconsciente, o que governa a nossa vida, são as articulações discursivas do inconsciente. Esse inconsciente, vocês lembram que ele tem como centro um furo, né? Um furo, e é esse furo que a gente chama sujeito. Ou, mais especificamente falando, em termos formais, o sujeito é o resultado dessa relação com esse objeto perdido. Essa é a fórmula do fantasma. É assim que a gente escreve esse núcleo original do sujeito, né? O resultado, o sujeito é resultado da perda desse objeto primeiro, que a gente estudou terça, né, do recalcamento originário, né? A gente chama de objeto A. Então tem algo para sempre perdido, que a gente chama objeto A, e o sujeito se relaciona com isso através de uma impossibilidade de relação de completude. Então, essa aqui é também a fórmula do desejo, tá? Que é o desejo humano, né? É a relação de um sujeito com o seu objeto perdido. No final de análise, como a gente conversava semana passada com a Brenda, né? O final de análise se trata de fazer isso ter uma estrutura de equivalência, né? O sujeito se identificar com o furo e, portanto, a cura, né? A cura seria o sujeito se igualar ao buraco. Portanto, o desejo passa a ser ali indestrutível. Esse buraco, que é o sujeito, que é o alicerce da subjetividade, também pode ser compreendida como o núcleo do nó borromeano, né? Simbólico, imaginário e real. O que é o imaginário? É o signo. Quando a gente fala do signo,
imaginário. Quando a gente fala do signo, né, do símbolo, do significado das coisas, do significado da vida, das palavras, a gente está falando do imaginário. Esse imaginário é uma das vertentes da psique. Existe o real, que é o registro que não cessa de não se inscrever, né? Então existe no inconsciente algo que não cessa de não se inscrever, quer dizer, que não se deixa domar pela linguagem. E existe o simbólico, que é o campo dos significantes, né? Então existe o imaginário, o mundo dos sentidos, existe o real, o campo que recusa ser significado, e existe o simbólico, que é o campo das representações, da lei, das palavras. O que articula, o que mantém esses três registros que compõem a subjetividade firme é justamente o buraco aberto pelo objeto A, pela castração, pelo recalcamento. Olha que interessante, né? Se a gente faz uma terapia baseada em significados, em dar significado para as coisas, dar significado para a vida, a gente está fazendo uma terapia imaginária. Portanto, geradora de angústia, né? Se a gente faz uma terapia baseada na linguagem, nos significantes, baseado nas representações, a gente está fazendo uma terapia psicanalítica, de ordem simbólica ou de ordem real, trabalhando com aquilo que recusa a ser nomeado, que é o campo dos sintomas, das angústias, tá? Então, a psicanálise não é uma terapia do imaginário, de dar conselhos, de orientar, de dar significados. Isso ali produz gozo e angústia. Psicanálise é uma terapia do significante ou do real. Essa é a estrutura subjetiva do ser humano. Então, o que uma terapia psicanalítica propõe? Que esse objeto A se sustente num estatuto simbólico, amarrando definitivamente esse nó, o nó Borromeu. Mantendo essa amarração firme, né? Essa intersecção aqui. Como é que soou para vocês? Joyce, Fernanda, estão me acompanhando? Mais ou menos, professor. Tá dando uns nó aqui na cabeça. É verdade. Eu tava falando com a Joyce sobre isso, sabe? Era só eu que não tava entendendo muito, assim. Professor. Lá, tentando entender um conceito que tu falou lá no começo da aula, e daí tu já tá falando outro mais difícil, eu nem gravei o primeiro ainda. Eu tô com dor de cabeça. Eu tive dor de cabeça nos seminários psicanalíticos durante muitos anos, porque o cara se quebra para entender e não entende, né? É verdade. Mas assim, a essência, vocês pegaram a essência da técnica, pelo menos, né? Que não existe um vocabulário de significantes, de símbolos. Vocês entenderam isso, né? Não existe um dicionário universal do que significa o quê. Isso é imaginário. Sim, né? Essa parte sim, mas as partes mais detalhadas e mais complexas ali dá um nó, professor. Não dá para absorver. Entenderam o que é signo, entenderam o que é significante, entenderam o que é significado, entenderam que o significado adoece, que o significante liberta. Entenderam? Se não entenderam, eu vou dar um exemplo. Essa parte não, de que o significado adoece, não. Quando uma pessoa está sintomática, ela está presa num significado, né? O que é o significado? Vocês lembram, é um significante, ela está presa num signo, né? É um significante amarrado a um significado. Quer dizer que essa relação de significação não desliza, não alterna, não troca. É quando o paciente tem uma marca psíquica que ficou grudada num significado. Por exemplo, não entender a aula do Bernardo é um sinal de que eu sou burro, tá? Isso é... Era isso que eu estava pensando. Isso é um significado. Se eu fico preso nesse significado,
eu estou sintomático. Eu não consigo entender, por exemplo, que não entender a aula do Bernardo pode ser porque eu estou iniciando os estudos psicanalíticos, pode ser que o Bernardo não tenha didática, pode ser que eu estou cansado. Não, mas é porque eu sou burro. Então, isso é um signo. Então, os pacientes, quando fazem signo, eles fazem sintoma. E a nossa intervenção, o que é? Quebrar esse cimento que amarra um significante a um significado. A gente vai quebrar esse cimento para que isso volta a deslizar e a ter outras articulações possíveis. Isso é dialetizar, isso é simbolizar, isso é elaborar. Entendem? Vocês lembram que na última aula o Vitor falou guerra, né? Ele fez o significante guerra. Se o significante guerra, para ele, ficou congelado no significado morte, ele não vai conseguir deslizar essa dupla, e isso vai parasitar ele o tempo inteiro. Guerra, morte, guerra, morte. Ele vai para a análise, e o analista vai ajudar ele a abrir esse significante para outros significados. Isso, portanto, pode ser metabolizado, pode ser transformado, pode ser ressignificado. É mais ou menos isso o sintoma. Isso é o sintoma. Agora, ficou claro? Então, o sintoma é da ordem do imaginário, né? É alguma coisa que a gente ficou preso numa forma só de ver o mundo. A gente ficou preso numa forma de interpretar a nossa vida. Professor, um exemplo assim, ó. Eu tenho uma caixa... Hoje, só um pouquinho, Clarice. Okay. Hoje eu estava em análise, né? Hoje eu estava em análise lá com a minha analista, e eu falei para ela, né, Margarete, eu estou me sentindo fracassado porque não estou conseguindo trocar de carro, não estou conseguindo ganhar mais dinheiro, eu quero trocar de carro. Mas por que tu quer tanto trocar de carro? Porque para mim trocar de carro é um sinal de que eu estou progredindo. Tá? Isso é um signo, né? Trocar de carro remete a progredir. Aí ela me disse, mas a gente passou por um processo de pandemia, muita gente perdeu emprego, muita gente estava ganhando 20, 30 mil por mês e está sem dinheiro. De repente, né, afrouxa essa relação para mim. Né? De repente tem outra forma de ver isso. Então, isso é uma interpretação, isso é uma ruptura nessa rigidez do signo, ou do significante com o significado. Sim, Clenici. Qual é a caixa, Clenici? Troquei a caixa agora. Pensei numa outra coisa. Uma janela. Eu penso na janela, então, que é o significante, a janela. E dessa janela, se eu imagino ela fechada, isso aí me remete a, nossa, estou morrendo, estou sufocando. É isso? É quando tu atrela, tu amarra uma significação a um significado. A uma significante, né? Uhum. Entendi. Ô, professor, tu pode de novo explicar só daí a diferença do signo? Eu ia fazer uma pergunta, assim, tipo... digamos, uma pessoa tem contato com a cor amarela. Ela olha para essa cor e ela simplesmente sente angústia, assim, sente um sentimento, mas ela não sabe fazer a ligação. Tá. Então a cor causou esse sentimento. A cor amarela é o quê? O significante, né? Significante. Tá, um significante. E aí ela tem uma angústia. Sim. Então quer dizer o quê? Que a significação está recalcada. Está no inconsciente. Certo. E aí? Não, é que eu peguei o exemplo de um livro que tem um caso assim de uma personagem e que ela sofreu um recalque, mas porque ela não conseguia ver nada que fosse ligado à cor amarela. A cor amarela em geral causava angústia para ela. Então, mas assim, daí amarela, no final, sim. E ao mesmo tempo a cor amarela causava, não era só a cor amarela, como lugares fechados também causavam incômodo. Aí a cor amarela é um significante. Tem um filme chamado Uma Ladra Chamada Marnie, que ela tem fobia de cor vermelha, né? Parecido. Então a cor amarela é um significante, do qual o significado abuso foi recalcado. Então ela vê a cor amarela e entra em pânico, mas não sabe por quê.
Sim. Porque o significado ficou amarrado à cor amarela, quer dizer, não deslizou. A experiência traumática não deslizou, foi recalcada e ficou amarrada ao amarelo. Aí, na análise, ela vai falar do amarelo, fazer as várias associações, até chegar na situação do abuso, e vai falar disso, liberando a palavra, a cor amarelo, da experiência traumática. Agora faz sentido. Digo, sim. Como é que eu posso dizer? Que eu vi um exemplo, né? É de um terror freudiano que eu tinha lido. Agora faz todo sentido. Assim. Assiste esse filme, né? Uma ladra chamada Marnie, que isso é bem claro. Assim, ela tem fobia de vermelho e ela começa a ter surtos, crises e acaba lembrando, né? De uma situação de violência sexual, aonde ela, depois de ser abusada, sangrou, né, na vagina, por causa da penetração forçada, e ela fixou só a cor vermelha, como significante do trauma. Né? Aí ela, quando ela lembra disso, ela se livra da fobia, porque o abuso foi simbolizado. Então, quando o abuso é trazido para o consciente, ele é meio que aliviado, assim? Isso. Ele perde a sua força sintomática, né? Certo, agora faz sentido. Fernanda? Oi, professora, eu tinha pedido para explicar de novo, se possível, sobre signo, a diferença ali do signo. Essa cor amarela associada de forma unívoca ao abuso é um signo. Entende? O significante associado a um significado é um signo. Tá, entendi agora. Entendeu? Eu fiz uma amarração aqui na minha cabeça, um nó, e era mais fácil do que eu pensava. E quando esse signo ele atribui, ele consegue conquistar a qualidade de deslizar o significante sobre o significado, ele vira um significante. Por que vira um significante? Porque ele adquire a propriedade de deslizar, de ir um para o outro, um para o outro, um para o outro. Compreendem? Então, quando a gente fala para um paciente falar de um trauma, isso que era signo se desmancha e vira cadeia significante. Virando significante, ele libera o gozo, libera a dor, libera o sintoma. Agora, a Rejane me disse para conversar um pouco com você sobre o PATP. Como é que está o PATP? Estão precisando de ajuda para o PATP? Por enquanto, acho que ainda não, professor. A gente ainda está elaborando as questões para fazer entrevista. E aí, por enquanto, está tranquilo. Acho que na parte, quando a gente começar a parte da pesquisa teórica ali, bibliográfica, daí eu acho que vai ficar um pouco mais difícil. Digamos que a minha dúvida ela foi meio que saciada durante a aula, assim, porque eu estava tendo uma certa dificuldade de fazer a ligação e também que eu estava fazendo terapia nesses últimos dias e que estudar psicanálise estava me dando uma certa angústia, assim. Daí depois eu já me livrei disso, eu já estou bem, estou conseguindo correr atrás das coisas e hoje foi muito esclarecedor, assim, digamos. Que bom. Brenda? A gente precisaria que talvez você possa nos ajudar. O nosso PATP, a gente vai fazer uma entrevista com um psicólogo da psicanálise e um da TCC. Mas daí a gente precisaria de algum da psicanálise para responder. Só não pode ser você, né? Mas se você tivesse alguém, outro da área. Eu dou o telefone do Fabrício, que é meu colega de consultório, e vocês falam com ele. Ai, que ótimo, então. Isso aí. Então tá bom, obrigado. E vocês já sabem qual é que é o quadro clínico que irão estudar? Sim, a gente vai falar da da ansiedade. Da ansiedade, beleza. Nós da depressão. Ótimo. Professor, pegando o gancho da Brenda,
a gente também vai ter que fazer uma entrevista com um profissional da TCC e da psicanálise, e até eu e o Matheus e a Gabi, a gente estava conversando, a gente não conhece ninguém, assim, que a gente poderia, né, Eu dou uma lista de números para vocês. Ai, obrigada, professor. Até para não entrevistar o mesmo, né, senão, coitado da pessoa, né, vai ter que responder 1000 perguntas. Uhum. Ou pior, ou ele dá uma resposta genérica que encaixa nas 2 perguntas, assim, daí não fecha muito bem. Até porque depressão e ansiedade, elas costumam fazer parte do mesmo quadro sintomático, né? Então, de repente... do nosso grupo é transtornos alimentares, mas mesmo assim, né, transtornos alimentares. Aí é bem interessante também. É muito bom. Eu digo, já abre um leque assim de possibilidades do que pode causar essa pulsão para a pessoa comer. Transtorno alimentar pelo menos a psicanálise vai trabalhar com a lógica do comer o nada como forma de fazer operar a falta do qual não foi inscrita, né? Então a criança ou a menina ou o menino, geralmente a menina, né, acaba fazendo uma anorexia justamente para fazer operar a função paterna de forma ortopédica, já que não operou no discurso materno. É uma forma de operar uma castração materna, a anorexia, né? É uma forma de fazer a castração materna, porque a mãe da anoréxica é uma mãe que não é castrada, né? E que alimenta o filho sem palavras, sem simbólico, só com o imaginário. É uma etiologia bem interessante de estudar, e a análise, a clínica da anorexia é bem complicada. Se vocês estão falando de anorexia ou bulimia, né? É bem complicada porque a gente precisa desinvestir o gozo que o paciente encontra nesse nada mortífero, né? Encontra um gozo ali muito forte. Bem, a respeito da aula de hoje, mais perguntas? Pode ser na hora da prova? Na hora da prova, vocês vão responder as perguntas. Então, vocês vão responder tendo em mãos a matéria, o caderno, as impressões. Então, pessoal, hoje vocês tiveram uma ideia de como é estruturado o inconsciente, as leis que regem o inconsciente, o que é metáfora e metonímia, tiveram a ideia de que o inconsciente é atemporal, não tem o registro do não, ele não segue a lógica racional, são representações indestrutíveis, representações que a gente chama de significantes, né? E que não existe contradição, tudo isso diz do inconsciente. A semana que vem a gente vai estudar as formações do inconsciente. Formações do inconsciente como é que a gente tem acesso ao inconsciente numa análise. Sim, Fernanda? Professor, já que está sendo gravada essa aula, tu pode me mandar também para me dar mais uma olhada? Essa aula vai para o YouTube junto com as outras aulas. Ah, tá bom, então. Tu se inscreveu no meu canal? Não. Tu vai entrar no YouTube e se inscrever no meu canal, porque eu preciso de inscritos. Tá bom. Tô brincando. Mas aí lá no meu canal aparecem vocês falando, aparecem a carinha de vocês, e vocês quiserem podem me processar, porque eu não tenho autorização. Então vocês podem me processar e ganhar um bom dinheiro. O Bernardo está expondo a filmagem lá sem a minha autorização. Vamos processar para fazer mais uma viagem, então. É isso aí. Pode processar. Tá, gente? Então, até terça, né? Semana que vem é o dia que nós temos a semana que nós temos o dia do psicólogo, né? 27 de agosto, acho que é sexta-feira, e a gente teria que fazer uma festa, né? Com cerveja, com churrasco. Aí, se alguém bolo. Um bolo. Se alguém tiver uma ideia aí de fazer uma festa, podem planejar. Não, eu tô brincando.
Tô brincando, mas a Rejane pediu para eu pensar em alguma coisa e eu tô sem ideias. Então, se vocês tiverem alguma ideia de algo que a gente possa fazer na faculdade, assim, algum evento simbólico, mandem lá para o grupo que a gente tenta colocar em ação, tá? Bom, então é isso. Professor, eu ia dizer que o meu marido faz cerveja artesanal. Ah, que perigo. Eu ia dizer. Isso aí é muito perigoso, né? Eu acho que até eu casaria com ele. Digo, eu fiquei imaginando, sei lá, comprar 3 pizzas e só escrever Indie Ego e Super Ego, assim, daí cada uma varia, assim, a Indie é a doce, a Ego é a mais padrão, enquanto a Super Ego é tipo umas coisas saudáveis. A Super Ego é a pizza vegana. Sim. Boa noite, então, pessoal. Bom descanso e até terça. Boa noite. Até terça. Boa noite. Boa noite.